Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero ser canal de Deus essa noite para trazer essa palavra do Senhor a cada um de nós. E o tema essa noite, só abrir aqui. O tema dessa noite é a decisão por Jesus Cristo. É individual e intransferível. A decisão por Jesus Cristo, ela é individual e é intransferível. Amém, irmãos? A única pessoa que tem total controle sobre você mesmo é você. Você não tem, nós não temos controle sobre os terceiros. O nosso controle é sobre nós, sobre as nossas decisões, sobre as nossas palavras, sobre as nossas atitudes. Ou seja, irmãos, hoje, se eu quero fazer uma dieta, se eu quero me alimentar melhor, essa decisão, ela depende 100% minha. Se eu quero fazer exercícios, ter uma vida mais, não sedentária, se eu quero estar mais ativo, essa decisão de fazer exercício, ela é só minha. É eu que decido. Eu não dependo de outra pessoa, eu não dependo outra pessoa estar fazendo, eu posso tomar essa decisão. Se eu quero fazer jejum, a decisão, ela é minha. Eu não posso transferir para outra pessoa. Eu é que decido fazer o jejum. Vou fazer uma semana de, um propósito com o Senhor. A decisão, ela é minha. Se você quer fazer um propósito com o Senhor, a decisão é sua. Você não depende de ninguém. E é isso que nós vamos trabalhar essa noite. As decisões, elas são individuais. E ela é intransferível. E a decisão mais importante da nossa vida, irmãos, a decisão mais importante que nós temos que tomar, essa decisão, ela depende exclusivamente de mim e de você. E essa decisão por Jesus Cristo, ela é todos os dias. Ela não é assim, eu vim para o culto, eu aceitei a Jesus e agora está tudo certo. Não, é todos os dias. Todos os dias, eu e você temos que nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu decidi estar com o Senhor. Porque todos os dias o inimigo vai bater à nossa porta para tentar trazer diversas situações para que eu e você venhamos a desistir. Para que eu e você venhamos tomar outras decisões. Então é eu e você, irmão. Somos nós que decidimos aquilo que nós definimos para a nossa vida. Amém? Pastor, mas é tão difícil tomar uma decisão. Eu vejo muitas vezes pessoas no mesmo ambiente. E umas mais acessível, outras menos. E o que mais nós escutamos é: pastor, mas é tão difícil tomar essa decisão, porque eu ainda tenho algumas dúvidas. E eu falo, é verdade. Enquanto você tiver dúvida, realmente você não pode tomar nenhuma decisão. Enquanto houver alguma dúvida, precisa ser esclarecido. Não tome decisões no impulso. Mas é por isso que o Senhor nos deu a sua palavra, a Bíblia. A Bíblia hoje, todos nós temos acesso, seja ela física, seja virtual, nós temos acesso à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em João 8:32 que conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, nós temos o acesso à palavra de Deus, que vai trazer e vai tirar todas as nossas dúvidas. Porque diz que
conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6, Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto. Ou seja, a palavra de Deus, ela está aqui para que nós venhamos aprender, estudar, entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós, para que nós não venhamos a ficar com nenhuma dúvida. A oportunidade, meu irmão, ela se apresenta todos os dias. A oportunidade aparece para nós todos os dias, ou seja, se eu e você, nós queremos mudar a nossa vida, se eu e você, nós queremos uma transformação na nossa vida, mas principalmente trazer a salvação para as nossas vidas, a decisão, ela é exclusivamente individual, minha e sua. Amém, irmãos? E o ponto que eu quero trazer essa noite é sobre a salvação. É sobre a salvação das nossas almas. Amém? Então abra a sua Bíblia, livro de Lucas, Lucas capítulo 23, e nós vamos ler Lucas 23 a partir do versículo 32. Lucas 23, 32. O foco da mensagem hoje é sobre a salvação, sobre a transformação de vida. Eu sei que muitos lugares gostam de apresentar a prosperidade, aquilo que você vai conquistar, aquilo que... Mas nós temos um evangelho claro, e o ponto que nós vamos tratar hoje é sobre a salvação, a transformação. Amém? Todos acharam? Lucas 23, a partir do versículo 32, diz assim, ó. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava dependurado, lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém, irmãos? Amém. Até aqui, soberano Deus e eterno Pai,
Senhor, nós lemos a Tua palavra e que nesse momento, papai, nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Abra o nosso entendimento, Senhor. Que nós venhamos aprender hoje aqui aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós te engrandecemos, nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos olhar para esse texto e aprender um pouquinho com esse texto. Irmãos, vamos exercitar a nossa imaginação e tentar colocar na nossa mente essa cena no qual estava acontecendo. Jesus, ele estava ali para receber, aliás, ele havia recebido a sentença de crucificação. E nesse momento ele estava a caminho do Calvário, do Gólgota. Ele estava a caminho sendo levado, carregando ali a cruz, sendo torturado, sendo espancado, cuspido, humilhado. Ele estava nesse caminho. E chegando lá, ele é crucificado. Então tenta trazer isso na sua memória, esse momento em que o Senhor Jesus está cumprindo o maior ato de amor por nossas vidas. O maior ato de amor, a maior expressão do amor sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre todos aqueles que estavam lá. Só tem um detalhe. E eu quero tentar trazer que a crucificação, irmãos, era uma pena de morte. Nós temos hoje a cadeira elétrica, hoje nós temos, né? Então a crucificação era uma sentença, era uma pena de morte. Ela era um castigo romano, porque, na verdade, os judeus, eles faziam de outra forma, era pedradas. Mas a cultura romana, ela trouxe a crucificação. Então Jesus, ele estava ali, sentenciado, só que nós temos que entender que a crucificação era para pessoas ruins, mas ruins mesmo. A crucificação não era para um ladrãozinho de galinha, não era para algo simples. A crucificação era algo terrível. Era uma condenação cruel. Era um ato cruel, era somente assassinos, criminosos, que eram crucificados. Ou até mesmo inimigos do império, que de repente quis fazer alguma revolução. Então era para pessoas realmente ruins. Ou seja, a crucificação, irmãos, ela era considerada uma das mortes mais cruéis que já houve. Por quê? Porque ela é lenta, ela é humilhante, é terrível. E se a pessoa ainda demorasse para ser morta, eles quebravam a perna da pessoa para que ela morresse. Era terrível. Então essa é a crucificação. E Jesus está ali sendo crucificado com mais 2 malfeitores ou 2 ladrões, depende da tradução. Jesus está ali sendo crucificado. E a Bíblia diz que ele ficou no meio, um à sua direita e outro à sua esquerda. E o povo ali, as autoridades, os soldados romanos, eles estão ali ridicularizando Jesus, eles estão zombando de Jesus, fazendo chacota, todos eles. Só que nós lemos aqui que um dos ladrões, né, se posicionou. Porém, ele se posicionou depois. Porque se nós lermos Mateus 27, 44, a Bíblia diz que os 2 malfeitores começaram a zombar de Jesus. Então, a princípio, os 2 insultavam Jesus. Se nós olharmos Mateus, os 2 estavam insultando. Os 2 estavam ali falando contra Jesus. Porém, a postura de Jesus chama a atenção de um deles. O posicionamento de Jesus, e eu acredito, irmãos, que provavelmente é no momento em que Jesus diz: Pai,
perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, quem em sã consciência, passando por toda essa tortura, quem em sã consciência, passando por toda essa situação, indo para a morte, quem em sã consciência fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu creio que nesse momento, esse malfeitor ou esse ladrão, ele foi tocado. Eu acredito que nesse momento ele teve uma revelação de quem era Jesus. E independente da sua condição, independente das suas dores, independente do que ele havia feito, ele se rende a Jesus Cristo naquele exato momento. É o que eu vejo aqui. Porque ele logo em seguida, ele repreende o seu colega, vamos colocar assim, e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, nesse texto em que nós lemos, nós vamos trabalhar e analisar 3 tipos de pessoas. 3 tipos de comportamento e 3 tipos de reações. 2 delas não conseguem a salvação. Mas um deles nos ensina o quanto Jesus nos ama. Nos ensina que quando aparece uma oportunidade, nós temos a chance de tomar a decisão certa. E é por isso que nós precisamos estar atentos às oportunidades que aparecem, porque a oportunidade pode ser só agora. A oportunidade pode ser só hoje. Então nós vamos trabalhar esse texto e eu quero trazer a reflexão sobre 3 tipos de pessoas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você está comigo? Amém. Então prende o seu cinto e vamos lá. Irmãos, o primeiro tipo de pessoa que não encontra a salvação ao se encontrar com Jesus Cristo são as pessoas indiferentes. E eu vou explicar. Então, a primeira pessoa que eu entendo que não encontra a salvação ao se encontrar com Jesus são as pessoas indiferentes. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos fixar a nossa atenção para os 2 ladrões e para Jesus, não é? Porém, a Bíblia nos mostra que tem outras pessoas ali também. A Bíblia nos mostra que se nós olharmos à volta, existiam outras pessoas. A Bíblia diz que o povo, as autoridades, a Bíblia diz que os soldados, eles ridicularizavam Jesus. Eles zombavam de Jesus. Eles blasfemavam contra Jesus. Eles diziam assim, olha, salvou os outros, salve-se a si mesmo. Salvou os outros, por que você não salva você? Se és verdadeiramente o Cristo, salva a si. Se tu és o Cristo, o enviado de Deus, então desce dessa cruz e mostra para nós que você é o Cristo. Só que eles não entenderam que pelo fato dele ser o Cristo, é por isso que ele estava na cruz, e era por isso que ele não podia descer. Por amor a essas pessoas que o atacavam, diziam, desce. E eu creio que o Senhor Jesus queria dizer assim, então, filho, por eu ser Cristo, é por isso que eu não desço. É por isso que eu fico na cruz. É por isso que eu tenho que passar pela cruz. É pela sua vida. Você está me mandando descer, mas eu não posso. Irmãos, esse tipo de pessoa no qual nós estamos falando, que são pessoas indiferentes, são aquelas que estão, de certa forma, em uma zona de conforto. Por que elas estão numa zona de conforto? Elas não estavam pregadas na cruz. Elas não estavam sentindo dores. Elas não estavam sangrando. Ou seja, elas sabiam que acabando aquilo ali,
cada um ia voltar para sua casa e ia continuar a sua vida normal. Ou seja, são pessoas que estão na zona de conforto. Então, para eles, tanto faz como fez. Tanto o vento sopra para lá, como sopra para cá. Então, são pessoas indiferentes. São pessoas que elas não se atentaram, porque elas estão numa zona de conforto. E um coração que escolhe zombar, perde a oportunidade. A oportunidade, irmãos, que aparece para ela. E quando nós perdemos a oportunidade, isso pode gerar uma incredulidade. E a incredulidade nos deixa cego, a ponto de impedir de enxergarmos quem é Jesus. Existe muita zombaria, porque pessoas estão na zona de conforto. Esse tipo de pessoa indiferente, ela tem um padrão que ela estabelece na mente dela para identificar Jesus, para identificar Deus. Essas pessoas indiferentes, elas colocam um padrão e Deus precisa entrar dentro da mente delas. Mas nós entendemos que se Deus entrar, se Deus couber na nossa cabeça, então não é Deus. Porque Deus é infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Essa água só entrou dentro dessa garrafa porque a garrafa é maior. Mas Deus, ele não vai entrar dentro da nossa mente, porque Deus, ele é muito maior. Ele não cabe na nossa cabeça, ele não cabe no nosso mundinho. E essas pessoas, irmãos, elas até reconhecem que Jesus, ele faz milagres. Essas pessoas, elas reconhecem Jesus como um profeta. Afinal, esse povo estava dizendo assim, salvou os outros. Ou seja, reconheceu que Jesus fez milagres. Essas pessoas diziam, Jesus salvou os outros, desce da cruz, salve a si mesmo. Essas pessoas indiferentes, irmãos, são pessoas que até dizem, olha, Jesus é bom. Eu gosto de Jesus. Jesus, ele faz milagres. Eu gosto de estar na reunião com os irmãos, falando sobre Jesus. É um momento gostoso. Escutar as suas histórias é maravilhoso. Mas eu não preciso dele. Eu tenho a minha vida resolvida. Eu não vou dar trabalho para Jesus. Eu consigo fazer isso sozinho. Ele pode ficar lá e eu fico aqui. Irmãos, é a pessoa indiferente. Ela reconhece os milagres, mas assim, Jesus lá e eu aqui. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas que eu conheço que falam, Jesus é poderoso. Jesus, ele faz de fato coisas maravilhosas. Mas quando você convida, de repente, para estar num culto, para estar numa oração, para estar junto, para vir à igreja, sabe o que nós escutamos? Ah, não, está tudo bem, estou fora. Deixa quieto. Eu não vou abrir mão daquilo que eu gosto. Eu não vou abrir mão daquilo que eu faço. Lá eles têm muitas regras. E eu gosto de fazer o que eu faço porque eu sou livre. Ou seja, está na zona de conforto. E essas pessoas indiferentes, elas estabeleceram um padrão de identificar a Deus. Elas estabeleceram um padrão para que ela possa identificar quem é Jesus. E esse padrão já está estabelecido. O Cristo precisa descer da cruz. É o padrão que ele estabelece. São pessoas indiferentes.
São pessoas que escutam a palavra. São pessoas que estão constantemente no mesmo ambiente. Mas o padrão de Deus que ela estabeleceu, Jesus precisa descer da cruz. Jesus precisa se salvar. Não entenderam quem é o Cristo. Quem está entendendo? Esse é o primeiro tipo de pessoa. A pessoa indiferente. O segundo tipo de pessoa que não encontra a salvação ao se encontrar com Jesus são as pessoas egocêntricas. Aquelas pessoas que o mundo gira em torno do seu umbigo. Nós vamos falar do ladrão. O primeiro ladrão. Eu ia falar o ladrão da esquerda, mas aí vai dar ruim, né? Está sendo gravado, não vamos falar. Depois edita, João. Vamos falar do primeiro ladrão. Vamos colocar assim. O primeiro ladrão rejeita Jesus. O primeiro ladrão, ele é orgulhoso. O primeiro ladrão, ele é soberbo, ele é egocêntrico, ele pensa nele. E ele está lá, pregado, e dizendo assim, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Faz alguma coisa. Se mexe. Ou seja, ele está dizendo assim, salva-me dessa situação para mim saber que você é Cristo. Jesus, se você é Deus, me tira dessa situação. É aquela pessoa egocêntrica. Se você é Deus, então prova, faz algo para mim reconhecer você. Talvez isso é o que Deus mais escuta todos os dias. Talvez isso é o que Deus mais escuta nas orações das pessoas. Faça alguma coisa para mim entender, para mim saber que você é Deus. É a pessoa egocêntrica. É a pessoa que pensa em si. Deus primeiro precisa fazer para depois ele acreditar. Ou seja, se você é Deus, então resolve o meu casamento. Se você é Deus, então aparece dinheiro na minha conta porque eu estou precisando de dinheiro. Se você é Deus, então destrava tudo aquilo que já está travado na minha vida. E a pergunta é sempre a mesma. Se você é Deus, me tira desse sofrimento. Se você é Deus, me salva dessa situação. Presta atenção, irmãos. Olha, o que ele está querendo dizer é assim, não é mudar a minha vida, é salvar-me dessa situação apenas. E eu vou continuar sendo igualzinho, porque eu não preciso de mudança. Porque eu aprendi que Deus é só amor. Deus é só amor. E Ele sempre vai me servir. Porque Ele me ama, Ele precisa me servir. Ele precisa fazer o que eu quero. Para Ele provar que Ele é Deus para mim. Para Ele provar, para mim poder acreditar que Ele é Deus. É a pessoa egocêntrica. Olha essa frase, irmãos. Se você é Deus, e eu vou completar aqui, tá? Só para a gente entender. Se você é Deus, então restitui meu casamento. Se você é Deus, então restitui meu casamento. Presta atenção. Nessa frase, Deus ele está onde? No meio. As pessoas usam Deus no meio para chegar aos seus fins. Se você é Deus, restitui meu casamento. Só que, irmãos, a finalidade precisa ser Deus. A finalidade precisa ser o Senhor, ou seja, os meios precisam nos levar até Deus. Não Deus nos levar até os nossos fins. Ou seja, o meu casamento eu preciso glorificar a Deus através das minhas atitudes.
através do meu comportamento, através da maneira como eu trato a minha esposa, com os meus filhos, como é que eu sou em casa. Tudo o que eu faço, que são os meios, precisam apontar para Deus o fim, a glorificar o nome dele. Então, não podemos usar Deus como os meios para os nossos fins. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender, porque muitas vezes o Senhor não nos dá aquilo que nós pedimos. Ele não atende porque nós queremos usá-lo como meio para aquilo que nós queremos. E por Ele ser Pai, por Ele ser soberano, Ele não nos dá. É que nem um pai e uma mãe. Quando uma criança chega antes do almoço e fala assim, eu quero chocolate. E o pai e a mãe falam, não. Primeiro você vai almoçar, depois você come chocolate. Isso quer dizer que o pai é ruim? Não. É porque o pai, ele cuida. A mãe cuida, zela e sabe a hora certa. Veja, meu irmão. Muitas pessoas, elas acabam abordando Jesus todos os dias dizendo, se você é Deus, então me ajuda a continuar apaixonado por mim mesmo. E resolve as minhas paradas. A pessoa egocêntrica, ela todo dia ela fala assim, Jesus, me ajuda. Me ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso continuar apaixonado por mim mesmo. Faça as minhas vontades. Porque eu não sou tão ruim. Eu até sou bom. E o Senhor é Deus de amor. O Senhor faz o que eu quero. É a pessoa egocêntrica. É esse ladrão dizendo assim, ei, eu preciso ser salvo, faz alguma coisa. E prova para mim que você é Jesus. Quantas pessoas nós nos deparamos e conversamos, e através da conversa, mas Deus precisa fazer isso. Deus precisa fazer isso na minha vida. Deus precisa... E eu respondo, olha irmão, olha irmã, Deus não precisa de nada. Afinal de contas, você entrou nessa situação por suas decisões. E se Deus fazer, amém. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. A tua ótica está errada, não é Deus que precisa de você, somos nós que precisamos dele. Então a segunda pessoa que eu vejo aqui é aquela pessoa egocêntrica. Ela perde a salvação, porque ela acredita que tudo gira ao redor dela. E a terceira, o terceiro tipo de pessoa, e essa encontra a salvação ao se encontrar com Jesus, é a pessoa que reconhece e se posiciona. Porque não adianta você só reconhecer. Você precisa se posicionar. Irmãos, essa pessoa que reconhece, ela primeiro precisa reconhecer a si mesmo. Reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Ela precisa reconhecer que Jesus, Ele é o único caminho. Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador, é o que a Bíblia diz, não é o que eu estou falando. E ele precisa tomar uma posição em Cristo Jesus, dizendo assim, Senhor, para onde o Senhor for, para onde o Senhor me mandar, eu vou. Eu decido a partir de hoje te obedecer em tudo. Eu decido a partir de hoje colocar a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus negócios, o meu estudo, tudo nas tuas mãos. Faça de mim o que quiser. Essa é a pessoa que reconhece a Jesus Cristo e ela se posiciona diante de Deus. Esse é o segundo ladrão. Esse é o segundo ladrão, e esse segundo ladrão, irmãos, ele recebe uma revelação divina. E ele se rende ao Senhor, sabe por quê? Irmãos, porque ele reconhece a sua situação.
Ele reconhece que ele é um pecador condenado. Ele reconhece que ele é miserável. E além dele reconhecer a sua situação, sendo um pecador já condenado, ele reconhece Jesus como Cristo. Ele reconhece Jesus como Salvador e ele se arrepende verdadeiramente. Ele toma uma decisão. Ele não perde a oportunidade de estar com Jesus e ele toma a melhor e maior decisão da sua vida. Naquele momento ele toma a decisão mais importante da vida dele. Naquelas últimas horas de vida, ele toma a decisão mais importante. Olha o que esse ladrão ele responde no versículo 40. Ele repreendeu o outro ladrão e ele diz assim: você não teme a Deus? Versículo 40 ele diz: você não teme a Deus? Irmãos, para nós ganharmos a nossa salvação, para que nós venhamos entender quem é Jesus Cristo, nós precisamos ter o temor ao Senhor, irmãos. Quem não tiver o temor ao Senhor, não reconhece a Jesus. Olha o que ele diz: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Olha o que ele diz no versículo 41. Nós estamos sendo punidos com justiça. Aqui ele entende que Deus não é só amor, Deus é justiça. Deus não vai passar a mãozinha só na nossa cabeça e falando assim, está tudo bem. Não. Olha o que ele diz: nós estamos sendo punidos com justiça, porque recebemos o que os nossos atos merecem. Ele reconhece que ele é um pecador miserável. Assim como nós temos que reconhecer que nós somos pecadores miseráveis. Assim como nós precisamos reconhecer todos os dias, irmãos, que sem o Senhor Jesus não há salvação. Esse versículo 40, 41, eu vejo ali uma revelação de Deus para a vida desse homem. Ou seja, ele teve um entendimento, uma revelação poderosa da parte de Deus. Ele entendeu que Jesus não precisava salvar ele. Ele entendeu: Jesus não precisa me salvar, eu não mereço. Eu estou nessa situação porque eu procurei essa situação. Eu mereço estar passando por essa situação porque eu me desviei do Deus da minha vida. Eu estou passando essa situação porque eu ignorei a existência do Criador. Eu estou nessa situação porque eu sou mau. E eu estou pagando por algo que eu cometi. Algo que eu cometi, trazendo a responsabilidade para si, irmãos. Não terceirizando a responsabilidade de outros, mas trazendo para si: olha, eu estou nessa situação porque eu procurei essa situação, porque eu fiz a situação. Há um reconhecimento. E ele diz: olha, eu estou aqui porque eu mereço. Mas ele olha do lado e diz assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu não mereço. Eu estou aqui porque eu me meti aqui. Mas lembra-se de mim. Lembra-se de mim. Ou seja, irmãos, olha que interessante. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aqui eu vejo 3 respostas muito interessantes. Diante desse posicionamento desse ladrão, que ele diz assim: olha, eu não mereço. Mas lembra-te de mim. A religiosidade olha para essa cena. Sabe o que a religiosidade diz a respeito dessa cena? Ela diz assim: ele é mau. Ele realmente é mau e ele não merece a salvação. Puna ele.
Ele é mau. Ele não merece. Puna ele. É o que a religiosidade diz. Mas a segunda resposta é sobre a libertinagem, como nós escutamos muito por aí. Como o segundo ladrão diz. A resposta sobre essa mesma situação, na visão da libertinagem, é: eu não sou tão mal assim. Eu não faço tanta maldade. Eu até mereço. Porque, olha, eu até sou bom em algumas coisas. Me perdoe. A libertinagem, ela traz essa visão. Mas o Evangelho diz: eu sou mau. Eu não mereço. Me premi da sua forma, do teu jeito. Eu não mereço, eu sou mau. Mas me premi da sua maneira, do seu jeito. Irmãos, sabe o que ele está querendo dizer nessa resposta que ele dá a Jesus? Ele diz assim: esse prêmio não é baseado em quem eu sou. Esse prêmio é baseado em quem ele é. Ele descobriu uma coisa: eu sou mau. Eu sou perverso. Mas tem um cara sendo crucificado aqui do meu lado, que a bondade dele é maior do que a minha maldade. Irmãos, esse ladrão, ele olha e ele descobre que tem uma bondade muito maior que está ali do seu lado. Ele descobriu quem ele é, e ele sabe que ele é mau, mas ele descobre quem é Jesus que está ali do seu lado, naquele mesmo ambiente. O coração dele começa a queimar de forma diferente, porque o Evangelho nos faz entender quão nós somos pecador, o quão nós cometemos tantos pecados, mas o Evangelho faz que nós venhamos entender o quão amado nós somos pelo Senhor. O Evangelho nos ensina o quanto o Senhor nos ama. Afinal de contas, Jesus estava ali por nossa causa. O Evangelho é eu descobrir o quão mal eu sou. O Evangelho é eu descobrir o quão mal nós somos. A ponto do meu pedido para Jesus: lembre-te de mim, não ter nenhuma grama das minhas boas obras, mas ter uma tonelada, irmãos, da bondade dele. O meu pedido para Jesus: lembra-te de mim, Jesus. Não é eu apresentar as boas obras, mas essa tonelada de bondade está sobre a minha vida. Esse é o pré-requisito para que nós venhamos nos render ao Senhor Jesus Cristo. Para que nós venhamos estar juntos com o Senhor Jesus. Para que nós venhamos escutar o que esse homem escutou. Eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lado a lado, eu e você, hoje mesmo. Irmãos, eu quero concluir sobre decisões. A decisão que cada um de nós temos que tomar, ela é individual, ela é intransferível. E todos nós temos a oportunidade. Porque Jesus Cristo, como a Bíblia diz, ele foi crucificado e ele ficou no meio dos dois. E ele ficou no meio, sabe por quê? Para que todos tenham acesso. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo tinha acesso a Jesus. Todos nós temos acesso ao Senhor Jesus. Os 3 tipos de pessoas descritas nesse sermão, eles estavam no mesmo ambiente. Eles estavam ali no mesmo momento. Mas principalmente eles estavam na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas tomaram decisões diferentes. Tomaram decisões, cada um a sua.
O cenário era o mesmo. Jesus Cristo era o mesmo, mas as decisões foram todas diferentes. E hoje o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou na casa. Eu te conheço. E eu me coloco, assim como eu estava naquela cruz, pronto para receber de você as palavras certas, a decisão certa, para que eu possa fazer na sua vida uma transformação, para que você venha ter a salvação. Irmãos, a oportunidade é para todos. Jesus Cristo te ama. Não há nada que você possa fazer que Ele deixe de amar você. Assim como não há nada que você possa fazer que Ele venha te amar mais. Não, Ele ama todos por igual. A ponto de entregar a sua vida por amor a cada um de nós. A ponto de subir aquele madeiro e entregar a sua vida. Passar por toda a humilhação. Por esse amor incondicional. Então, quando nós estamos na presença de Jesus, quando nós estamos na presença de Deus, qual tipo de pessoa nós somos? Nós somos pessoas indiferentes? Ou nós somos pessoas egocêntricas? Ou de fato nós somos aquela pessoa que se rende a Jesus? Aleluia! Assim como foi cantado essa noite. O que nós cantamos aqui essa noite? Irmãos, Jesus, Ele bate a porta. Jesus, Ele bate a porta, Ele entra na nossa casa. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Assim como Maria, no qual nós cantamos aqui, o que Maria fez? Eu não quero saber de nada, eu quero estar aos pés de Jesus. Essa é a oportunidade da minha vida. Eu quero estar rendida. Eu quero absorver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Maria estava aos pés de Jesus. E sabe o que ela queria dizer ali, naquele momento, aos pés? Jesus, derrama tudo do Senhor. Eu não quero perder nada, eu não quero desviar minha atenção, eu não quero saber se tem algo para fazer, eu não quero saber se tem pessoas ao meu redor, eu quero estar na tua presença 100%, eu não perco nada, a decisão é minha, a decisão é sua, irmãos. Jesus está na casa, a maneira como você vai se comportar é decisão sua. Eu quero ser essa pessoa que reconhece e se posiciona. E lembre-se, isso é todos os dias. Todos os dias, ao abrir os olhos, Senhor, eu quero o Senhor. Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero mais do Senhor. Essa decisão que eu tomei para a minha vida. Irmãos, se coloquem de pé, eu quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Aleluia, Deus. Irmãos, estar com Jesus é a decisão mais importante das nossas vidas. Estar com o Senhor Jesus Cristo é estar com tudo. É estar com o Todo-Poderoso. É estar com aquele que criou todas as coisas. É estar com aquele que nunca vai te decepcionar, porque Ele é fiel. É aquele que vai estar com você 24 horas. É aquele que vai te amar todos os dias. É aquele que vai cuidar todos os dias.
Estar com Jesus, irmãos, é reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos, o quanto nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia. Então vamos cantar essa canção novamente. Vamos cantar mais uma canção, em nome de Jesus.